que é a mordomia cristã? E quais as formas de exercê-la? E o dízimo? Será que ele é bíblico mesmo? E por que é tão importante devolvê-lo? Essas são as questões que nós vamos abordar agora, em mais um vídeo dos seus primeiros passos. Não saia daí! Graça e paz a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos seus primeiros passos. E na aula de hoje, nós vamos tratar a respeito da mordomia cristã. O que seria mordomia cristã? De acordo com o dicionário Strong, a palavra mordomia vem do grego oikonomos, que significa distribuidor, administrador ou supervisor da casa. Numa linguagem mais metafórica, de acordo com os evangelhos, ela traz um sentido de administrador ou ministro do evangelho. E que casa seria essa a qual nós somos o mordomo? Casa, nesse sentido, seriam os bens, as propriedades ou todo aquilo que pertence ao dono da casa. E sabemos que o dono desses bens e propriedades é o próprio Deus. A Bíblia ela é enfática quando ela diz que Deus ele é dono de todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Nós podemos ver alguns textos bíblicos que ratificam essa informação de uma forma incontestável. Por exemplo, lá em Gênesis capítulo 14, versículo 19, diz o seguinte: Bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. Ainda em Salmos, no capítulo 24 e verso 1, diz o seguinte: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e aqueles que nele habitam. Em Ageu, no capítulo 2, versículo 8, diz o seguinte: Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então esses textos são incontestáveis no que diz respeito a que Deus ele é dono de todas as coisas. Ao Senhor pertence a casa. No entanto, mesmo o Senhor Deus, sendo o dono de todas as coisas, ele escolhe trabalhar com o ser humano de uma forma sinergista, ou seja, ele escolhe trabalhar em parceria com o ser humano. E essa parceria, ela se dá quando ele nos instituiu como mordomos, como administradores, aqueles que vão administrar os bens a qual ele colocou em nossas mãos. E no ponto 2, nós vamos tratar a respeito de quais as formas de exercer a mordomia. Como é que a gente pode exercer essa mordomia? E existem várias formas de exercer a mordomia cristã. No entanto, para a aula de hoje, eu vou destacar apenas duas, que seriam através das ofertas e dos dízimos. As ofertas, elas são uma prática que vem desde o Antigo Testamento, que se consolidou no Novo Testamento e que permanecem até os dias de hoje na igreja atual. Vejamos o que a revista vai nos dizer. A igreja primitiva levantava ofertas para o sustento dos obreiros e também para a assistência social. Paulo recebeu ofertas da igreja de Filipos para seu sustento e se mostrava agradecido por isso. A gente vê esse texto lá em Filipenses capítulo 4, do 15 ao 16, que diz o seguinte: Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês, pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2 vezes, quando tive necessidade. Então veja que Paulo, ele recebeu a oferta dos crentes lá em Filipos. E qual é a essência da oferta? Basicamente, a gente pode destacar duas principais essências da oferta, sendo a primeira, louvar a Deus através dos nossos bens, do nosso patrimônio, daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. E, em segundo lugar, o assistencialismo. Em 2 Coríntios, no capítulo 8, versículo 4, e no capítulo 9, versículo 12, Paulo chama essa contribuição de assistência aos santos. Então ele vai chamar a oferta de assistência aos santos, justamente indicando esse cunho assistencialista da oferta. A contribuição ela deve ser feita de forma voluntária e, acima de tudo, com amor e total desapego, conforme Paulo orienta. Então, a oferta ela deve ser feita de forma voluntária, de forma amorosa e sem total desapego àquilo que você está ofertando ao Senhor.
Veja o que Paulo ele vai falar lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Então, veja que Deus ama aquele que dá com alegria. E a contribuição, ela não deve ser feita com tristeza ou com pesar, mas com o coração disponível para ajudar, com total desapego àquele bem material. E o ponto 3, e que é o ponto mais, digamos, polêmico, né, para aqueles que assim acreditam, é sobre o dízimo. E o assunto dízimo, quando a gente vai tratar, ele está envolto em polêmicas, né, em pessoas que arranjam muitos argumentos para irem de encontro ao dízimo. Por esse motivo, eu elenquei aqui uma lista com 3 principais argumentos que são usados por aqueles defensores anti-dízimo, por aquelas pessoas que afirmam que o dízimo não é obrigatório, que não se deve dar o dízimo. E o primeiro argumento é o seguinte: eu não sou dizimista porque o dízimo faz parte da lei cerimonial no Antigo Testamento e Jesus aboliu essa lei na cruz. Realmente, o dízimo ele está incluído na lei cerimonial, assim como ele também está incluído em todo o Antigo Testamento, tanto nos livros históricos, quanto nos livros proféticos, nos livros poéticos, enfim, o dízimo ele está incluído em todo o Antigo Testamento. No entanto, vale salientar que quando a gente lê lá em Gênesis, no capítulo 14, versículo 20, a gente vê o patriarca Abraão dando o dízimo ao misterioso sacerdote Melquisedeque. E esta atitude de Abraão, este ato de dizimar, ele vem muito antes de Moisés, muito antes das leis cerimoniais serem estabelecidas ao povo de Israel. Então, perceba que o dízimo, a prática de dizimar, ela é uma prática que ela é pré-lei mosaica. Ela vem antes da lei mosaica. E ela é incluída na lei cerimonial pela sua importância. Vale salientar também que a figura de Melquisedeque é uma tipologia de Cristo. E quando Abraão ele está dizimando a Melquisedeque, é como se ele estivesse ofertando ao próprio Cristo, como se ele estivesse dizimando ao próprio Cristo. Ora, se Abraão ofertou de uma forma simbólica ao próprio Cristo, por que a igreja não deveria dizimar ao próprio Cristo também, se somos filhos de Abraão? Pense nisso. O segundo argumento que é usado é o seguinte: eu não sou dizimista porque a contribuição cristã deve ser totalmente voluntária e não uma ordenança. E aí, como a gente já leu anteriormente, lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, quando Paulo ele fala que cada um contribua de forma voluntária, assim como propõe seu coração, enfim, é um erro hermenêutico associar esse texto bíblico de Paulo, lá em Coríntios, ao dízimo. Paulo ele está se referindo ali a ofertas especiais ou ofertas voluntárias e não à prática dos dízimos. Paulo, ao escrever esse versículo, ele não está se referindo aos dízimos, mas às ofertas especiais que devem sim ser de forma voluntária, porém não substitui a ordenança do dízimo. Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. E aí eu trago uma reflexão para você. Se para as autoridades do mundo nós contribuímos com os nossos tributos, porque para Deus, que é muito maior que as autoridades do mundo, nós devemos contribuir de forma voluntária ou quando a gente bem entender? Será que Deus é menor do que as autoridades ou do que os governantes que estão no mundo? É uma coisa a se refletir também. E o terceiro argumento é o seguinte: eu não sou dizimista porque Paulo não orientou as igrejas a serem dizimistas, apenas a dar ofertas voluntárias. E isso também é um grave equívoco. Apesar de Paulo não usar explicitamente a palavra dízimo, quando a gente lê lá em Coríntios, em 1 Coríntios 9, do 13 ao 14, quando ele diz que os que administram as coisas sagradas devem comer do que é do templo, e os que estão constantemente junto ao altar participem do altar,
ele está citando uma ordenança do Antigo Testamento, a qual Deus deu às tribos de Israel. A tribo responsável pela manutenção e pelas coisas sagradas eram os levitas, e todos os dízimos que eram dados eram entregues aos levitas. E eles, além de fazerem a manutenção do templo, também comiam desse dízimo que era levado a eles. E Paulo, ele faz um paralelismo muito lindo dos levitas com aqueles que vivem do evangelho. Ora, se os levitas viviam dos dízimos que eram levados para ele, agora no Antigo Testamento, nós, como somos administradores, mordomos e ministros do Senhor, somos comparados também aos levitas. E por que não? Nós não devemos usufruir ou receber os dízimos da casa do Senhor, assim como eram os moldes do Antigo Testamento. Então Paulo ele faz esse paralelismo muito bonito e muito tênue entre o Antigo e o Novo Testamento, entre a ordenança levítica e agora do evangelista, daquele que é chamado para levar o evangelho. Agora, depois que eu elenquei as 3 principais razões pelos quais os opositores ao dízimo usam para não serem dizimistas, eu vou elencar para você 5 razões pelas quais nós devemos ser dizimistas. E a primeira razão é porque o dízimo ele é um dever cristão. A segunda razão é porque é uma ordem do Senhor. E uma ordem ela não é facultativa. A ordem ela deve ser obedecida. A terceira razão é porque é para uma causa santa. Os dízimos e ofertas eram entregues aos levitas no Antigo Testamento e aos pés dos apóstolos no Novo Testamento. Eles eram responsáveis pela administração das contribuições no templo. A quarta razão é porque dizimar é um privilégio. É uma única ordenança em que Deus permite que façamos prova dele, através da nossa fidelidade nos dízimos. Quando ele diz, trazei todo o dízimo à casa do tesouro e fazei prova de mim. É a única vez em toda a Bíblia que você vai ver Deus dando essa permissão ao homem. A quinta razão e última é que é um gesto de reconhecimento das bênçãos de Deus. Deus tem nos abençoado de tantas formas e em várias áreas de nossa vida. Então, por que não adorá-lo também com as nossas finanças? Então, pense nisso. Que esse vídeo ele possa ter impactado seu coração, que ele possa ter tirado algumas dúvidas a respeito de dízimos, de ofertas e que você possa vir a ser abençoado e abençoar também a obra do Senhor com tudo aquilo que Ele tem lhe dado. Que o Senhor Deus possa abençoar a sua vida, que esse vídeo que lhe abençoou possa ser compartilhado com outras pessoas, para que outras pessoas também cheguem a esse esclarecimento. Curta, compartilhe, deixe seu joinha, ponha aí nos comentários se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão. E é isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.